meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá no site deles, www.olapodcast.com, e conheça a infinidade de episódios que tem lá. Lembrando que a gente também, o Pod Esporte, tá no YouTube e no Spotify. Se você não é inscrito dos canais, tanto do Spotify quanto do YouTube, por favor, vai lá agora, se inscreve, joinha, lembrete, tudo que você tem que fazer para sempre que tiver episódio novo, você seja lembrado que chegou episódio novo do Pod Esporte. Tá bom? Hoje vamos falar de uma área que me interessa muito, que é muito bacana, fora dos gramados, campos, quadras, mas é uma área que me interessa bastante. Estamos aqui com a fera do marketing, o gerente de marketing da Polar. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Guilherme Acúcio. Obrigado. Fala, Diogo. Obrigado vocês pelo espaço. Cara, prazer estar aqui para a gente falar aí de tudo que vocês quiserem saber de relógio, tecnologia, mas principalmente papo legal sobre esporte. Porra, massa demais, cara. Eu descobri pesquisando, fazendo a minha vasta pesquisa que eu faço. Mentira, eu não faço vasta pesquisa. Mas, pô, você trabalhou no Pinheiros lá, cara. Você trabalhou na parte de marketing do Pinheiros. Trabalhei. A área de marketing esportivo estava até engateando um pouco. Tive a oportunidade de trabalhar com vários profissionais da área aí que hoje voam no mercado, mas foi um trabalho muito legal. É uma experiência muito bacana de trabalhar com esporte olímpico, né? Até a gente estava batendo um papo antes, num país onde futebol quase que monopoliza os assuntos que envolvem o esporte. A cada 4 anos, o esporte olímpico ganha um pouquinho da merecido holofote. E foi muito bacana, porque pude trabalhar com várias estrelas e heróis do esporte brasileiro, né? Então, naquela época, eu fiquei do Pinheiros de 2009 a 2011. Ixi, uma galera, cara. Cielo. Até um pouquinho antes, cara. Eu peguei as Olimpíadas de Londres lá. Então, pô, Cielo voando. Eles tinham montado um time, pela primeira vez, um time de vôlei masculino que trouxe Giba, uma galera. Giba, cara. Gustavo, Marcelinho. Dante? Enfim. Dante também? Dante Não lembro se o Dante passou por lá, mas era uma galera forte. Mas era uma assim, galera seleção, forte, uma sim. galera super forte de Pinheiros seleção. Sky. Sky. Sky entrou no basquete também, então Marquinhos, Olivinha, Chamel. Sim, vários caras fantásticos, né? Natação, judô é um polo olímpico do esporte nacional, né? O Pinheiros junto com Minas, e aí algumas outras instituições importantes, Sojipa no judô lá no sul, enfim, Flamengo, né? Que tem um histórico e uma escola de esporte olímpico muito forte também. E ver, cara, que o esporte brasileiro, pô, são realmente heróis, né, cara? Vocês aí que remam há bastante tempo nesse mercado e que ficam muitas vezes na sombra do futebol, como se futebol fosse algo extremamente profissional ainda no Brasil. Cara, fazem um trabalho fantástico, sabe? Levam a bandeira do Brasil e o nome do Brasil, cara, nas costas e com muito pouco incentivo. Você falou de um negócio também, é até interessante falar. Ontem eu estava conversando com um assistente técnico lá do clube, e aí falando sobre a história de o esporte, dificuldade do esporte e tal, não sei o quê. Cara, a gente está há um mês, pouco menos de um mês, da abertura dos Jogos Pan-Americanos, né? Que vai acontecer em Santiago, do Chile. E, cara, antigamente eu tenho a sensação, não sei, talvez muito atarefado com muita coisa, não tô conseguindo ver muita coisa, mas, não sei se você concorda comigo, mas pouquíssimas notícias falando sobre os Jogos Pan-Americanos. Então, assim, pra gente do handball, né, da minha comunidade, é muito importante porque é a competição que dá a vaga, que é o caminho mais fácil para se chegar aos Jogos Olímpicos, Sim. Como para muitas outras modalidades. E, assim, eu já acho que já não estão dando muita atenção para isso, já não está se falando muito, né? Então, só o recado, pô, pra galera saber que vai ter Jogos Pan-Americanos. Pô, a gente ficou... A Cazé TV agora é a TV oficial do time Brasil, então vai transmitir vários jogos. Então, assim, fiquem de olho porque é importante. Isso aí do esporte, cara, não adianta. A gente precisa de público, a gente precisa de gente, a gente precisa de fomentar, enfim, tudo que for relacionado ao esporte para que a gente, aos poucos, vá crescendo, precisa consumir. A gente, sinceramente, cara, na minha opinião, a gente perdeu uma oportunidade muito grande que foi ao sediar tanto os Jogos Pan-Americanos, né? Depois 2007, os Jogos Olímpicos, de realmente transformar o Brasil. Cara, não vou ser presunçoso de falar numa potência olímpica, mas a gente poderia estar numa posição muito melhor do que a gente está, né? Igual você falou, eu concordo contigo, pouco se fala do Pan-Americano, né? E que para várias modalidades ele é um pré-olímpico. Sim. Ele é um classificatório importante. Eu acho que, de repente, não tornar o Brasil numa potência olímpica,
mas criar cultura esportiva. É isso. Eu acho que isso, pô, a gente vai falar aqui muito de, por exemplo, de mercado, né? Você entende muito do mercado, do que a Polar hoje vende, enfim. Mas eu acho que falta o negócio da cultura esportiva. Então, saber que existem os esportes, saber onde eu posso praticar, polos para prática. Cara, eu sempre falo isso aqui, eu sou até chato, repetitivo, mas o esporte ele resolve vários problemas de políticas públicas, assim. Vários. Saúde, segurança, porque você dá a oportunidade de pessoa, tira a criança do ócio e tal. Então, assim, a gente perdeu realmente, concordo com você, perdeu uma oportunidade não de se tornar uma potência olímpica, que eu acho que isso é um outro passo, é um outro momento. E é uma construção de longo prazo, né? Sim, mas a cultura esportiva, entendeu? Da pessoa consumir esporte, da pessoa querer saber mais, de ter ídolos, de fomentar ídolos, enfim. E aí, já falando em consumo de esporte, né? Você já há 2 anos está na Polar? Eu estou há 2 anos e meio já na Polar, né? A Polar, assim, faço boa parte da história da Polar no Brasil, porque a unidade Polar Brasil ela existe há muito pouco tempo, né? Eu não sabia. A Polar é uma marca quase cinquentenária, foi fundada em 1977, finlandesa, isso pouca gente sabe. Nossa, mas não fazia zero ideia. Nórdica lá, no terra do Papai Noel, a gente brinca, né? E ela que inventou esse mercado, né? Então, a Polar que inventou o frequencímetro cardíaco de uso pessoal e não, obviamente, médico, científico, etc. Por mais que a gente converse muito com esse público hoje, a Polar que inventou esse dispositivo feito para você monitorar suas atividades físicas. Então, assim, o esporte está no nosso DNA. Uhum. Hoje você vê várias outras marcas que também trabalham nesse segmento do mercado, mas a única que tem o esporte no seu DNA é a Polar. É a única que veio. Pioneira nisso. Pioneiríssima. E assim, nasceu já, você disse aí, mas eu não consigo acreditar muito. Pô, a gente tá falando de assim, quase. De quando que é a Polar? Você sabe? 1977, cara. 77. Pô, as pessoas. Pra mim nem media a frequência cardíaca. Então. Era aqui. A gente tem uma foto super legal assim, do primeiro frequencímetro, que era os eletrodos, né, no corpo do atleta e o pessoal indo de carro do lado com um receptor para ir monitorando. Pô, que legal, cara. De carro, porque obviamente ainda não existia relógio. Por que raios o cara resolveu, né? O senhor Polar lá, o senhor Hans Branson Polar resolveu criar isso, cara. Criar um frequencímetro de uso pessoal. Porque isso as pessoas, médicos, né? Imagino que já usassem. Sim. E por que essa necessidade? Cara, fisiologia do exercício, sem falar muito tecnês aqui e sem entrar muito no detalhe, mas evolução, ganho de capacidade aeróbica, performance, etc., ela é baseada na zona de frequência cardíaca e é uma valência super importante na análise da performance de um atleta. Sim. Você deve conhecer muito isso ao longo da sua carreira. Bastante. Né? Então, acho que assim, surge de uma necessidade esportiva, né? Uma marca que veio do esporte, de monitorar cada vez mais os atletas, ter cada vez mais informações do corpo, né? A Polar é uma empresa de dados, né? Ela surgiu disso também. A mistura do dado com o esporte, com a busca de evolução de performance. Né? Não tem outro jeito. E mesmo para nós, né, amadores e amantes do esporte, monitorar a sua frequência cardíaca, e a frequência cardíaca ela é um indicador que ela vai te ajudar a construir informações e dados da sua performance, do seu sono, do seu nível de atividade diária, do seu estresse. Tudo isso, de alguma maneira, impacta no nosso coração. E essa oscilação ela é mostrada 24/7, ou ela é monitorada 24/7 por dispositivos como os nossos, entendeu? Entendi. Não, cara, eu uso frequencímetro já. Usava para treinar muito antes. Depois eu tive Polar, e eu sou da época que a gente estava até falando aqui, né? Que era tipo Bombril, não é palha de aço, é Bombril. E era a mesma coisa, você não usava um frequencímetro, você usava isso Polar. Isso aí. Se posicionou muito bem no mercado, usou Polar. Hoje a gente tem diversos concorrentes, enfim, né? Diversas marcas que usam, né? Com muita eficiência e tudo, mas a Polar, claro, como pioneira, ela para mim, Diogo, assim, da minha geração, a galera aí de 40 mais, até 35 mais, aí falava de Polar. Eu Sim. lá atrás usei Polar. Quando eu comecei a entender a importância da performance, da frequência cardíaca para atingir níveis de treinamento, limiar 1, limiar 2 e tal, toda essa história que o atleta conhece. E, inclusive, a gente estava falando aqui antes... que lá no clube agora, a gente faz o uso do frequencímetro sem o relógio. Inclusive, a gente está jogando com isso.
Então, assim, a gente usa, né, uma cinta, né, com frequencímetro durante a partida. E aí a galera deve acompanhar muito, eu não sei se é polar ou não, mas a galera do futebol que usa aquela... Também, cara, tá de sutiã, não é. É justamente o chipzinho ali, o sensor para captar os dados. E aí é impressionante aí quando a gente fala numa disso. densidade enorme. O que se traz de dados, cara, desde a distância que você percorre, as zonas de sprint, as zonas os mapas de calor. Os mapas de calor. Cara, é impressionante. E vira até... no meio da galera vira chacota. Pô, tá correndo isso aqui só, não sei o quê, porque a gente tem acesso aos dados que o preparador físico manda. Cara, e o que mais me impressiona é que a gente treina num ginásio, né? Lá no clube especificamente, 3 andares, e consegue captar. Como é que é esse trabalho de tecnologia? Eu imagino, a sensação que dá é que tem 70 mil robôs trabalhando, todo dia muda, hoje vai mudar de novo, hoje tem isso, tem aquilo. Como é que... Cara, são quase como a gente estava conversando aqui, 50 anos de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, obviamente os produtos, a demanda dos atletas, do mercado, seja o esporte de alto rendimento, seja o atleta amador, o atleta do final de semana, né? Ou até o mais básico de monitoramento de saúde, as demandas vão surgindo, né? A tecnologia vai evoluindo. Então, assim... E o estudo também sobre o corpo humano, aí a gente vai para uma área científica, desde biomecânica, né, até fisiologia do exercício. Cara, tudo evolui, né? O mundo evolui e a gente tem que acompanhar essas ondas, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente vai ficar nessa discussão eterna, mas assim... muitas vezes a gente se antecipa com informações ou com tipos de monitoramento que depois acabam virando intrínsecos e fundamentais do dia a dia de profissionais do esporte. Né? E esse acompanhamento, assim, essa evolução é o que guia o nosso dia a dia. Né? Então, não só de produtos, mas também de serviços. Né? Como a gente fala, é o padrão ouro de monitoramento de frequência cardíaca desde 1977. Então, assim... como é que eu costumo justificar isso e até comprovar esse padrão? Você pega, por exemplo, em 2020, 2021, houve mais de 3 mil estudos científicos que utilizaram wearables devices de monitoramento de atividade. Né? E aí desde cintas até relógios, pulseiras e tudo mais. Mais da metade desse número foi com Polar. Então, se todas as outras marcas e produtos juntos representam menos da metade dos produtos e marcas escolhidas por cientistas, por profissionais da saúde, profissionais do esporte, que precisam, a partir do momento que você vai publicar um estudo, você precisa de uma precisão de informação e uma confiabilidade de números e de dados enorme. Né? E você vê metade deles escolhendo a Polar, porque a gente se conecta e a gente tem essa respaldo dos profissionais que precisam do máximo de detalhe e de credibilidade, como eu te falei. Eu vou entrar aqui numa parte que talvez não é a sua área, mas muita gente fala, a média frequência cardíaca pelo punho, né? Antigamente você tinha cinta, você não tinha essa... Quão fidedigno é isso com o Polar? Se você fizer o teste lá numa esteira, imagina, né, o cara mais tecnológico do mundo, os gadgets mais tecnológicos para sua frequência cardíaca, em relação a essa que, qualquer pessoa pode adquirir hoje. Qual que é ele é realmente fidedigno? Cara, assertivo? É super preciso, assim, Diogão, assim... Explicando um pouco das diferenças de tecnologia, né? A cinta hoje, ela é imbatível. Por quê? Porque nós estamos falando de uma tecnologia de eletrocardiograma. Sim. Tá? Que isso significa na prática? É um sensor que capta o pulso elétrico do coração. Então, assim, você está pegando na fonte, mesmo princípio, eu não vou falar tecnologia, mas o mesmo princípio dos exames laboratoriais que a gente faz. Entendi. Por isso que a gente cola os eletrodos pelo corpo para captar exatamente o pulso elétrico, e aí você vai ter toda a sua frequência cardíaca monitorada, ou amplitudes de batimentos, ritmo e tudo mais. Então, assim, isso é o mais preciso. Porque você está bebendo da fonte hoje da forma mais precisa que o ser humano encontrou para medir a frequência cardíaca. Como é que funciona a frequência cardíaca ótica, que é o que tem nos relógios, né? Desde os relógios esportivos da Polar até no Apple Watch e tudo mais, que são as famosas luzinhas que a gente vê atrás. É um outro tipo de tecnologia, é um outro tipo de princípio. Ali,
são ondas, né? São feixes de luz que penetram na nossa pele e captam o fluxo sanguíneo que passa pelos nossos vasos, veias e artérias. Imagina minha avó ouvindo isso. Cara. Então, na essência, ela fala, tá entrando no meu corpo, assim, que é isso? Mas assim, então, por exemplo, eu vou falar aqui da Polar porque eu sei no detalhe. São 10 feixes de 4 tipos diferentes. Você tem o vermelho, o infravermelho, o amarelo e o azul. Cada um tem uma amplitude de onda. Aí a gente vai entrar aí a parte técnica física, que, física ótica, que nem vale a pena a gente se estressar muito com isso. Mas o ponto é, tudo isso entra, penetra na nossa pele e passa, né? O sangue está fluindo pelos nossos vasos. A hora que ele bate ali, isso reflete. Então e aí você tem receptores nos relógios que captam esse reflexo e o algoritmo transforma isso num número que é a frequência cardíaca. E você achando que ChatGPT é o que tem de tecnologia no mundo, né? Então, assim, aí você me perguntou em relação à precisão. Cara, ele é muito preciso. Se você parar aqui, colocar ele bem justo ao seu punho, ele vai pegar muito bem. Uhum. Qual é o problema, cara? Não é um problema, mas qual é o ponto? No nosso punho é o que eu costumo chamar de interferências externas. Então, principalmente quando você está numa atividade física, cara, tem suor, tem a forma de usar. Você está usando muito rente? Você está usando da forma como é recomendado, um pouquinho mais apertado, para o quê? Não tem incidência de luz, tem movimento. não tem movimento. Pô, tem gente que é o quê? Tem um pouco mais de pelo, melanina, tudo isso interfere. Uhum. Né? Você vai jogar uma lanterna para pegar num vidro, né? Um vidro fosco, ou um coisa. vidro com isso filme que a gente põe no carro, para quê? Para bloquear a luz, para bloquear a entrada de raio, né? Mesma coisa a pele. Estamos falando que ele penetra na pele. Então, assim, tudo isso pode incorrer em variações. Suor aumenta o jogo, né? O joguinho do relógio aqui. Então, assim, mas se você usar bem, vamos pegar em repouso e tudo mais, cara, a diferença oscila em no máximo 5%. Estourando 5%. Quando você faz os testes, por exemplo, utilizando a cinta e com um relógio bem utilizado, cara, os gráficos, eles, cara, são quase sobrepostos. Muito próximo. Agora, tem atletas, a gente estava falando, né? O centésimo, o milésimo de segundo é importante para a performance. Né? A preparação do corpo é importante. Cara, aí tem que ir mesmo para o eletrocardiograma, porque hoje, eu não estou falando nem da Polar, é a forma mais precisa que existe de mensurar e de ter informação sobre o nosso coração. Né? Sobre Entendi. O nosso coração. Cara, não, isso aí é porque chama muita atenção, né? Todo mundo vê o feixezinho de luz e tal, e aí sempre, mas isso aí, a primeira coisa que a pessoa faz é ser descrente de falar, isso não funciona. E não, realmente funciona. E agora a gente está ouvindo de quem está lá dentro, de quem, né, tá no dia a dia da Polar e mostra que realmente funciona. Você até levantou essa bola, a gente estava falando aqui em off, sobre a pandemia, né? Que assolou o mundo e tal, e uma preocupação enorme com a saúde durante todo esse tempo que, ficamos, sei lá, trancafiado mesmo, vamos falar, aí 6 meses, trancafiado mesmo. É isso aí. E como é que foi aí para a Polar nessa retomada? Teve um aumento grande de procura, de venda. A Polar tem tecnologia de oxímetro. Essa tecnologia de oxímetro, ela é tão fidedigna quanto a da frequência cardíaca, porque a gente tem, né, eu pelo menos comecei a acompanhar muitos relógios que começaram a mostrar isso por causa da história da saturação, enfim. Como é que foi a Polar nesse momento aí, acabando a pandemia, saindo de pandemia? Cara, a gente não fala em coisa boa da pandemia, né? Algo que matou a população mundial aí, infelizmente, e não tem como falar coisa boa. Mas assim, se a gente tirou lições de alguma maneira positivas, é o quê? Que as pessoas começaram a se preocupar mais com a sua saúde, né? Poxa, a gente começou a ver durante a pandemia coisas que a gente nunca imaginou, que quando vem um vírus como esse, do nada, comorbidades, como sedentarismo, os nossos hábitos no dia a dia, refletindo no quanto exposto você estava por algo que a ciência e a medicina não conhecia. Sim. Né? Então, assim, trazendo, por exemplo, o sedentarismo e a obesidade como uma das maiores epidemias e ameaças, né, inclusive pela OMS, do mundo, cara, você tem as pessoas se conscientizando mais e entendendo que elas precisam mudar vários dos seus hábitos. E monitorar isso faz parte também, né? Até uma coisa mais de gamificação e tudo mais, mas assim, uma gamificação não de competição,
mas de positiva de você traduzir a sua rotina em informações fácil, palatáveis, né? E com indicadores, muitas vezes, de cor, de classificação, né? Bom, ótimo, regular, ruim. Até prêmios, né? Até prêmios de exatamente. De prêmios. Pois é, né? Incentivos. Então, assim, isso por um lado ajudou o mercado. Ajudou o mercado de monitores de saúde de uma maneira geral. Né? Tanto que você vê, cara, as maiores empresas de tecnologia, né? Apple, Samsung e tudo mais, olhando cada vez mais para esse mercado. Sim. Entendeu? Um pouco diferente, né? E que eu costumo falar, poxa, ali são smartwatches. O objetivo principal desses produtos, eles têm um viés de saúde, óbvio. Eu acho super importante isso, de verdade, assim, crachar a parte aqui. Quanto mais gente estiver participando, investindo, ajudando na tecnologia, né? Independente de quem é o pioneiro da história, melhor é para todo mundo. Né? Faz o bolo crescer. E automaticamente, se o bolo cresce, é a velha história. Só fatia todo mundo vai crescer, exatamente. Mas são smartwatches. O objetivo primário desses produtos, né, é a conectividade e a extensão do aparelho celular. Sim. Tudo bem. Né? É te dar quase que um omnichannel ali da sua informação, e o celular cada vez mais é fundamental na nossa vida. O nosso, ao contrário. Como eu te falei, a empresa veio do esporte. O esporte e a saúde é o nosso principal drive. Então, assim, nós, como outras marcas também do nosso segmento de mercado, nós somos um relógio esportivo, um sport watch, com recursos smart. Né? Porque isso também é demanda das pessoas. A gente tem que acompanhar o que o consumidor precisa e quer. Então, assim, você recebe mensagem, notificação no celular hoje. Conectividade total com o celular. Você controla a música. Né? Tem tudo isso. Mas, assim... Não é o foco. Não é o foco. Você quer o user experience melhor, a telinha que puxa daqui, vira dali, rocambole daqui. Cara, vai para outro produto. E tá tudo bem. Aí tá tudo... Agora, você quer precisão... E eu, como consumidor, cara, eu acho que a galera entende isso. Eu acho que fica claro, né? Eu acho que, beleza, o cara tem o Apple Watch, mas o cara, na hora de correr, ele vai colocar o polar. Cara, você percebe muito essa na evolução do esporte, a mudança de hábito e do produto que é escolhido, né? Então, muita gente, cara, é importante, como eu te falei, utiliza já algum tipo de produto que começa a te trazer dados mais rasos, mais básicos, mas já é importante, que provocam as pessoas. O número de passos hoje foi baixo. Né? Ou não estou dormindo bem. Então, assim, o sono também, cada vez mais as pessoas se preocupam com isso. Né? Descansar, você como atleta profissional sabe melhor que eu. Descansar é importante. Né? Quando você regenera o seu corpo, é quando você recarrega suas energias. Então, assim, você começa ali. Beleza. Se você vai evoluindo numa prática esportiva, e aí ainda os principais mercados, né? Os principais perfis de atleta que consomem esse tipo de produto são os corredores, triatletas, enfim... É quem abraçou a ideia lá no começo, né? E vem seguindo com isso. Cada vez mais legal é que você vê mais gente usando. Por exemplo, os relógios da Polar e a tecnologia da Polar de mensuração de atividade física comporta hoje mais de 150 perfis esportivos. Então você tem ali modalidade de handball, esporte, né? Basquete, futebol, remo, natação, enfim, a gente pode ir longe aqui. Musculação, que é um exatamente. Que é um mercado que é enorme, né? Absurdo. Tem lá. E às vezes, né, tem uns que até contam o número de repetição, dependendo do exercício. Cara. A gente lançou agora uma ferramenta nova nos relógios que ele te dá acompanhando a sua frequência cardíaca, ele vai te dar um momento ideal para você retomar a próxima série. Entendi. Você fez uma série ali. Por mais que seja uma atividade anaeróbica, né? Uma atividade que não é um cardio, é uma atividade de força, há muitas vezes, até quando forma as primeiras séries, os primeiros aparelhos, o coração ainda tá bem. Depois, treina pesado pra você ver. Né? Faz uma série ali, cara, o coração bate 170, 180 e tudo mais. Não adianta você começar a próxima série, de novo, segundo a fisiologia do exercício, se o seu coração não se recuperou. E ele te mostra exatamente isso. O batimento cardíaco de uma forma super gráfica, visual. Passou ali a linha de corte, beleza, pode voltar. Isso me interessa, já deixa um modelo aí. Claro. Isso aí é uma atualização de um determinado
relógio ou tem vários relógios que tem esse... Tem vários relógios hoje que tem. Isso é uma coisa muito legal, assim, abrindo um parênteses, antes da gente voltar no assunto. A Polar, ela tem como princípio básico oferecer o máximo que ela pode para quem já é usuário também. Entendi. Então, assim, não estou aqui julgando, mas você vê várias marcas que tem o tal da obsolescência programada, né? Então, ela te obriga a mudar de modelo para você ter recursos novos. Nossa querida Apple, né? Vamos falar, já que é para falar, vamos falar. Você não pode, eu posso. Você pode ou não. Mas, enfim, tem várias vezes que tem uma limitação de hardware, né? De peça. Mas se a peça, se o computador que está aqui com todos o GPS, o acelerômetro, o barômetro e tudo mais, comporta essa tecnologia, a gente faz esse rollout para tudo, né? Para produtos que estão há 2, 3, 4 anos, às vezes, no mercado. Às vezes a placa que é usada, o robozinho que está aqui... Ficou obsoleto realmente. Ficou obsoleto. Ele não é capaz de absorver essa tecnologia nova. Mas, assim, muitas das tecnologias que são lançadas, recursos, ferramentas em novos modelos, e você usa novos modelos, de fato, para dar luz a isso. Mas, rapidamente, nas atualizações de software, isso é disponível para outros produtos. Né? Por quê? Porque, para nós, cara, o cliente ele é importante. Como é que você vai fidelizar isso? Pô, todo ano tem que trocar um relógio. Eu até brinco, né? Pô, a gente tem as nossas metas de venda, óbvio, né? A empresa precisa faturar. Mas eu falo, pô, fazer um produto às vezes que não dura tanto. Não faz muito sentido. É brincadeira, gente. Tem que fazer o que tem que fazer. Exato. Então, assim, cara, você começa a ter ferramentas mais precisas, né? Então, assim, a gente estava falando. Então, você vê os atletas, né? Os praticantes de atividade física, conforme eles vão tomando gosto pela coisa, evoluindo e tudo mais, eles vão trocando de perfil de produto. Eu não vou entrar nem no mérito de marca aqui, mas de perfil de produto. Eu passei por isso. Eu, como praticante de atividade física, Guilherme, como a gente falou aqui, né? Eu tô só 2 anos e meio na Polar. Mas eu pratico atividade física desde os 4 anos de idade. E a corrida entrou na minha vida mais ou menos uns 10, 15 anos. Beleza. Eu tinha os meus smartwatches também, que cumpriam a função para uma atividade mais diária ali, um lifestyle esportivo. Pô, a hora que você começa a colocar metas, né? A hora que você começa a treinar um pouco mais pesado, a hora que você entra numa assessoria esportiva, por exemplo, a hora que você tem uma carga de treinos mais elevada, você começa a ver necessidade em ter um equipamento que é direcionado para aquilo. O treino intervalado, a precisão na frequência cardíaca, as zonas, o treino correto, e aí todos os profissionais de educação física com certeza vão corroborar comigo. É por meio das zonas de frequência cardíaca. Claro. Muitas vezes, e assim, o GPS, a inovação do GPS vindo para os relógios, principalmente, ela é muito importante para ela democratizar, né? Porque você precisa de um profissional te falando em zona de frequência cardíaca. Eu sei que é um pouco mais complicado, por mais que seja o mais preciso. O GPS ele fica muito mais fácil, porque também é o trabalho da ciência, do esporte, do exercício, tentar transformar isso numa informação mais fácil. Então, uma coisa é eu virar para você e falar assim, cara, corre agora, você vai fazer um treino de 5 quilômetros em que você vai oscilar o primeiro quilômetro em zona 1 e 2, o segundo quilômetro em zona 2 e 3, uma coisa crescente e depois decrescente. Beleza, cara, zona, o que é a minha zona? Outra coisa é eu, conhecendo o seu corpo e tudo mais, e os profissionais de educação física são super gabaritados para isso, virar e falar, cara, o primeiro quilômetro você vai correr num pace de 7, iniciante, vai. Depois você vai aumentar esse pace, ou diminuir esse pace, aumentar o seu ritmo de corrida, cai para 6,5. Depois você vai para 6 e depois você cai, aumenta, diminui o ritmo de novo, né? Decrescente. Crescente e decrescente. Então, assim, o pace é mais fácil, né? 1 quilômetro. O que era 1 quilômetro lá atrás? Sei lá, você não tinha como medir. Você tinha que ir em lugares específicos que tinha marcação, ou que você mais ou menos sabia que daqui até ali era 1 quilômetro, 100 metros, 500 metros. E beleza, era muito mais difícil. Né? Isso democratiza, isso facilita. Né? Isso faz as pessoas se desafiarem. Vou correr um pouco mais, distâncias maiores. Correr meus primeiros 10K. Eu acho que você citou aí um tempo atrás, falando essa comparação aí com os smartwatches, você chamou o Polar, por exemplo, de um sportwatch. Como eles... E é muito isso, né? Um nasce com a história do lifestyle esportivo e a outra nasce
com DNA esportivo. E aí você vai entendendo aqui do lado da Polar a necessidade, opa, o pessoal está usando smartwatch, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Mas sem perder a essência. Então, o cara que, pô, eu conheço gente que, por exemplo, tem o Apple Watch, para dar nome, o Apple Watch, tudo pro dia a dia, pro uso do dia a dia, mas aí, pô, eu gosto de correr, eu gosto faço triatlon, faço sei lá o quê, de natação até, e eu vou ter o Polar lá, porque para ser realmente um treino mais assertivo, com que realmente o esporte necessita. Os movimentos eles são opostos, mas parecidos. Enquanto as marcas de smartwatch tentam cada vez mais aperfeiçoar suas ferramentas de saúde e de esporte, nós também, como um smartwatch, entendemos que é importante toda essa questão de conectividade, né, e de informação. Então, o que a gente faz? E até do ponto de vista estético, né, Diogo? Você tocou no ponto que é... Então, assim, você vê os atletas usando e querendo monitorar o seu corpo, não só na atividade, mas durante o seu dia. Sim. Como eu te falei, hoje as tecnologias e os recursos que tem, por exemplo, nos nossos relógios, você só vai conseguir ter acesso a algumas informações se você usa esse produto durante o dia e noite. Como é que você vai monitorar o seu sono se você não dorme com o relógio? Porque, de novo, a gente voltando lá no começo, mas sem me alongar muito, é a frequência cardíaca. Como é que a sua frequência cardíaca se comporta durante a noite? Né? Faz um experimento aí, quem tem qualquer tipo de monitor de frequência cardíaca, dormir com ele à noite. Um dia que você, cara, teve um dia um pouco mais tranquilo, foi pra cama mais cedo, se alimentou bem, e um dia que você foi no happy hour e tomou umas. Cara, é nítido. A sua frequência cardíaca média no sono, cara, ela aumenta coisa de, cara, 20% muitas vezes. Então, e isso é muito importante para o corpo descansar. A partir do momento que o coração está trabalhando mais, o corpo descansou menos. Então, assim, voltando aqui, ele faz cada vez mais parte do nosso dia a dia. E aí não dá para você também, porque, pô, estilo, né? Apresentação pessoal, é super importante. Então também a gente vem investindo do outro lado numa questão de estética, de design, porque a gente sabe que o produto ele não faz mais só parte do momento de treino. De atividade física. Ele é um monitor da vida, cara, da saúde. Eu sou da época do Polar, que tinha só o relógio com frequencímetro, e aí você colocava... E aí durante um tempo, e aí vai uma crítica que eu acho que você já... Acho não, tenho certeza que vocês já solucionaram, que é a história justamente da estética, né? Como a Polar evoluiu nos últimos anos na questão da estética, entendeu que o mercado pede hoje um relógio que seja um smartwatch, mas que atenda o cara que, pô, tá aqui na Faria Lima, tá trabalhando, o cara hoje você vê a gente usando Polar, porque o relógio comporta. Aí na hora de você ir pra corrida, pro seu treino e tal, você vai mudar lá o display e vai ter um outro relógio, uma outra questão de pulseira, de um monte de coisa que a Polar entendeu muito bem e, pô, parabéns, porque hoje tem tem cada um. Cara, você tem, muito bonito. Cara, modelos que você bate o olho, você fala. Quantos modelos hoje você tem de cabeça? Cara, a gente tem hoje, entre produtos, 9 diferentes modelos, né, de relógios, mais 3 modelos de sensores cardíacos. Né, e, obviamente, dentro de cada um desses modelos, você tem variações de modelo de cor, de material. Né? Então, pô, tem um produto de titânio, com a cor hoje de titânio, mais leve, mais bonito, enfim, e gosto é pessoal também. Isso aí eu acho que não tem problema se falar, mas o preço, qual é o mais barato, o Polar mais barato hoje de mercado? Cara, a gente começa de mais ou menos de 1.500 e vai até 5 e pouco. Tá? 5 e pouco é o top de linha. Hoje é o top de linha. O que vamos combinar, a gente está no Brasil, é sempre delicado falar sobre valores, mas quando a gente fala de um produto, com a tecnologia que tem, com o que agrega na vida da pessoa, né? Você está falando de um atleta, por exemplo, tudo, cara, é super ok o preço. Cara, okay. Você tocou num ponto que assim, eu sempre falo nos bate-papos que eu tenho, assim, eu não falo em barato, cara. A gente vive num país que não posso... É uma ofensa, é um desrespeito, sinceramente, eu virar e falar que, pô, R$1.500, R$2.000 é um produto barato para as pessoas. Onde a gente tem um país com salário mínimo é R$1.000. Pois é. Então, assim, eu não posso falar isso, de verdade mesmo. Fiquem bravos os Polares lá, mas não é um produto barato. Mas é um investimento importante. E o mais importante, né, cara, é um produto que dura. Sim. Então, assim, não é uns R$2.000 que você vai investir hoje e o ano que vem você vai ter tendo que investir de novo, ou daqui 6 meses. É um produto que dura. Polar, agora puxando um pouco da sardinha para nós, cara, como sendo a única empresa que está oficialmente no Brasil, né, você tem os produtos todos sendo vendidos aqui.
empresas que fazem um trabalho importante de distribuição e tudo mais. Mas como unidade Polar Brasil ou Empresa Brasil, nós somos o único que está aqui. Entendi. Então isso também dá uma segurança bem maior para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Por quê? Porque é a única que oferece 2 anos de garantia, assistência técnica própria, com peças originais, com agilidade de atendimento e tudo mais. Entendeu? Então é isso, 2 anos de garantia. É um produto que dura, cara, muito legal. A gente vai, né? Maratonas, feiras, eventos e tudo mais. Os caras chegam, meu polarzinho aqui. Eu falo, a gente brinca, tá na hora de trocar. Não, funciona bem até hoje e tal, não precisa trocar. Então, assim, é um valor importante, mas é um investimento que duradouro, entendeu? Dilui esse valor aí em 2, 3 anos, cara. É isso. É aquilo que a gente falou, do barato, tudo. A gente tem uma tendência a ser imediatista. Tá, dá 5 pau aqui. Mas, cara, você não vai comprar qualquer coisa, é um produto de qualidade que, dependendo do que você vai fazer... Putz, eu quero comprar para dar um rolê... De repente, não é realmente a sua praia isso aí. Mas, você quer praticar esporte, quer ter dados ali, né, assertivos. Seu treinador, você entrou na assessoria de corrida. Galera do beach tênis, quer, não sei o que, marcar caloria e tal. E é o que a gente tá falando, né, cara? Não só na atividade. Ele pode te ajudar no dia a dia. Eu falo, cara... com perdão dos meus colegas aí e marcas que são super parceiras nossas. Assim, você tem tênis que bate quase esse valor. Né? E é um tênis que você só consegue usar, muitas vezes, treino de placa. Vai andar em cima de um tênis de placa. Cara, parece que você tá... Ele foi feito para o quê? Para aerodinâmica e para biomecânica da corrida. Sim. E não para você usar casualmente e tudo mais. É legal pra caramba, né? Ajuda na performance. Eu não tô... a durabilidade também dele. Eu não tô... Então, eu não tô diminuindo o produto. Pelo contrário, é um puta produto cheio de tecnologia e tudo mais e que, sinceramente, eu acho que justifica o valor pelo qual ele é vendido. Não é para todo mundo, mas justifica. Então, assim, as pessoas muitas vezes não têm essa percepção. Eu vou gastar 2 pau num relógio. Não, é muito caro esse produto. Mas tá lá, compra ou um tênis de 1,5 pau, 1,7 pau, ou às vezes compra 2 ou 3 cada um de... Quando você vai ver, cara, gastou mais do que um relógio. Que vai ter durabilidade, enfim. Exato. E aí, para trabalhar, ela vai botar um outro tênis mais estiloso e tudo mais e tal, e vai usar o tênis para correr. Enquanto o relógio tá com ela o dia inteiro. Entendi. Não, isso é meio óbvio. Né? Gui, agora entrando um pouco na sua... Claro que você não vai abrir aqui estratégia da Polar, longe disso. Mas eu não me recordo, não vejo. Pode ser que eu esteja muito enganado. Tipo, a Polar patrocinando atletas. Eu não vejo. Eu acho que tem um outro que eu sigo, que eu conheço, que tem, assim, mas você não vê um negócio massivo, né? E eu vejo a Polar em alguns eventos bem pontuais, assim. Como é que vocês enxergam isso, cara? Esse negócio de apoio a atletas, qual que é... O que você puder abrir, tá? Não, mas isso não tem problema nenhum, cara. Hoje a gente tem um atleta que é parceiro da marca desde que ela chegou no Brasil, que é o Thiago Vial, um triatleta, cara, que faz... um trabalho brilhante para nós como embaixador do esporte, como divulgador do esporte como transformador e até mesmo... Ele, por exemplo, ele é educador físico. Então, assim, o esporte como saúde, como fim. Né? E a gente tem essa preocupação muito grande de se aliar a pessoas, sejam atletas, sejam influenciadores, né? Que comungam dos mesmos valores que a gente. Um pouco da estratégia, cara, qual é? Assim, o principal mercado hoje é o atleta amador, né? É quem mais consome hoje. É quem mais consome hoje. Então, hoje a gente busca pessoas que são super importantes na promoção do esporte como estilo de vida. No seu dia a dia, aliado, óbvio, à sua profissão, à sua rotina como pai, como mãe, como filho, como marido, esposa, né? Então, hoje a gente... ter uma estratégia de comunicação e de patrocínios ou parcerias que foca mais nessas pessoas, ou nesse perfil de esportistas, de pessoas ativas, digamos assim. Não necessariamente no atleta de alta performance. Não necessariamente no atleta de alta performance. Né? Não que isso não seja importante. A gente falou aqui, a gente tem soluções e serviços que são focados no atleta de alta performance. E a gente tem parcerias estratégicas com vários clubes, com o Pinheiros, com Minas, com os Esportes Olímpicos do Flamengo, com boa parte das equipes de futebol de Série A e B do Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, assim, a gente também suporta com a nossa tecnologia o esporte profissional.
né? A gente foi parceiro durante muitos anos da Ágata e da Duda, dupla de vôlei de praia campeoníssima do Brasil. A dupla tomou outros rumos, né? As meninas se separaram, enfim. Mas as oportunidades vão surgindo, entendeu? O importante na nossa visão, cara, é sempre estar conectado com o esporte, de alguma maneira. Seja ele recreativo, participativo, seja ele de alta performance, entendeu? E é um caminho que a gente está trilhando aos poucos, né? Porque aí, falando um pouco de negócio mesmo, quando a gente bota na ponta do lápis, o que você vê no Brasil acontecendo durante esses últimos, vamos pegar aí 10 anos? Você vê muitas marcas do mercado esportivo, e aí eu não estou falando só de relógio. Eu estou falando, cara... do mundo esportivo. De tênis, de material, etc. O que a gente chama de bater e voltar. Certo. Vieram, montaram uma estrutura aqui, cara, viram o Brasil... Vem o Brasil como oportunidade, porque o Brasil é um país cheio de oportunidade, é um mercado de saúde que só cresce. Hoje, por exemplo, cara, dado para você ter uma ideia, nós somos o segundo mercado de academias do mundo. A gente só tem menos que os Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, assim, é um país que consome esporte, é um país que consome saúde, que tem esse potencial. Mas tem várias outras barreiras para você implementar um negócio aqui. Pô, você é empreendedor, você sabe disso, né? Então, muitas marcas vieram e voltaram. E por que eu estou falando isso? Porque olhando para as experiências positivas e para as experiências não tão bem-sucedidas, cara, vamos fazer a coisa de uma maneira sustentável. Por mais que muitas vezes a gente não vá crescer no ritmo que a gente gostaria, né? E isso também te dá alguns limitadores de investimento, de tudo mais. Cara, vamos ser saudáveis, né? E vamos trabalhar com médio e longo prazo. Então, assim, as oportunidades elas vão surgindo e também a nossa presença ela vai crescendo, né? Exemplo mais recente que eu dou, poxa, a gente voltou depois de muitos anos, até de uma maneira, pela primeira vez aqui no Brasil, como estratégia do Brasil, patrocinar um grande evento esportivo, que foi a Maratona do Rio. Poxa, a gente é parceiro da Maratona do Rio já há 2 anos. Né? E a gente vem estruturando para ser uma parceria de longo prazo com eles. O trabalho que o pessoal da Spiridon com a Dream Factory fez com esse produto é fantástico, cara. Colocou... Pô, de novo, o Brasil é um destino turístico maravilhoso. Seu Rio de Janeiro, então, não dispensa apresentação. Entendeu? É um mercado de corrida gigantesco. Pô, a gente não podia não ter uma maratona com destaque internacional, que hoje a Maratona do Rio já vem conseguindo ter algum protagonismo, né? E pô, nós estamos lá como relógio oficial, como parceiro oficial da prova. É um primeiro movimento, né? Claro. A tendência é isso aumentar e olhar para o esporte de alto rendimento, de alta performance, com certeza faz parte da estratégia. Porque você fala o Brasil realmente é um campo cheio de oportunidades, enfim. Mas quando a gente fala de alguns esportes, eu sempre puxo a sardinha para o esporte olímpico. Eu acho que a corrida tem outro viés, né? Tem um viés, pô, todo mundo corre, cara. Tô aqui, né? Exatamente, você sai daqui, eu vou correr. Democrático. Democrático pra cacete, tudo. E quando a gente fala de outros esportes, principalmente os olímpicos, eu vejo, assim, cara, uma dificuldade enorme de um mercado de consumo mesmo, sabe? As pessoas não consomem, cara. Não consomem esporte. Eu não sei se o problema tá na maneira que é feita, da gestão, da estratégia que é usada. Eu acho que parece que é tudo, sabe? Parece que, tipo... Tem um pouco de tudo. Tudo faz o negócio não dar certo. Então, assim, quando você fala, por exemplo, a Polar, e eu vejo isso, foi por isso até minha pergunta, você vê a Polar bem... Não é pé no freio no sentido conservadora. Pejorativo. Não, é conservadora. Verdade. Conservadora. E você tá certo, e não tem problema nenhum da gente abordar esse tema, Diogão. Como eu te falei, eu ainda, pessoalmente falando, eu tenho um carinho especial porque eu passei 2 anos e meio vendo essa realidade e trabalhando com ela. Uhum. Eu trabalhava numa área de marketing comercial que uma das minhas principais funções era buscar empresas para incentivar o esporte, né? E ali você tinha, cara, como a gente falou já, atletas expoentes, assim, atletas que até transcenderam um pouco a modalidade. Para a modalidade. Exato. Nomes mais fortes que a modalidade. E mesmo assim era difícil. Então, assim, eu compactuo assim, muito da dor do esporte olímpico de não ter o reconhecimento e a exposição que mereceria. Entendeu? Mas também, acho que assim, eu tenho a responsabilidade hoje numa cadeira, que eu represento uma marca que tem objetivos e que no final do dia, cara, não vamos ser hipócritas aqui, claro que não. Demagogo. Precisa vender. Claro. Então, assim, um trabalho onde a gente começa pela
estruturando por baixo, né, pela base, para se solidificar, para depois conseguir cada vez mais tirar os bracinhos e ir abraçando mais coisa, a gente precisa começar pelo que nos dá mais retorno. E o esporte olímpico, ele ainda, cara, eu gostaria muito que fosse diferente, cara. Mas ele tem holofotes a cada 4 anos. Como você falou, a sua estratégia. Porque, eu vou só dar um exemplo meu aqui, que eu vivi, pouco antes dos Jogos Olímpicos do Rio, eu fechei um patrocínio com a Puma. A Puma estava iniciando a operação no Brasil, tinha um escritório aqui, mas não existia a Puma Brasil ainda. Ela tinha um escritório, enfim. E aí, antes dos Jogos Olímpicos, 2 meses antes do Rio, eu fechei um contrato de 1 ano com a Puma. Cara, no Brasil, eu não lembro alguém que tenha tido um contrato assinado com uma marca de fora e tal, num esporte como handebol. Passado 1 ano, pô, cara, chovia meu direct de mensagem. Os caras não tinham trazido tênis. Na verdade, eles me usaram como um laboratório de teste. E aí, cara, o que o cara me falou no final desse contrato, ele falou, cara, muito legal o trabalho que você fez, pô, muito bacana, bastante mensagem e tudo, mas não se paga. Isso aqui que chega para você, quando a gente fala de número, isso aí que você falou no final do dia, não se paga. Então, vamos supor, não adianta nada eu, Diogo, e aí é uma crítica que eu faço sempre na modalidade, meu projetinho lá e tudo, pô, aqui, ó, Guilherme, olha aqui o meu projeto, eu sou um atleta olímpico, pô, jogo handebol, tantos seguidores, rede social, pô, tem um programa de podcast, a gente pode explorar lá e tudo, não sei o quê. Tá aqui, ó, você. Aí você olha pro meu esporte, cara, onde é que esse esporte aparece? Beleza, tem uma comunidade enorme. Então a minha briga, eu não tenho que ficar bravo com o Guilherme que não quis patrocinar. Eu tenho que ficar bravo com o que a minha gestão do meu esporte faz para aparecer o meu esporte, e não só o meu esporte, o esporte olímpico. Isso. Melhorou muita coisa. Pô, a gente traz gente aqui que, pô, o último episódio foi com o Cláudio Castilho, que ele você deve conhecer. Bastante amigo meu. Diretor executivo da CBAT. Pô, o cara tá fazendo um puta trabalho, né, enorme de formiguinha ali de crescimento. Então, esse tipo de gestor a gente precisa ter no esporte. E eu tenho certeza que tem vários por aí trabalhando. Muita gente bem intencionada, cara. Muita gente bem intencionada, mas a gente ainda engatinha. Então não adianta o atleta ficar bravo, pô, eu tenho certeza absoluta que lá no Instagram da Polar Brasil deve vir, pô, você pode mandar um relógio aqui, eu faço review e tal. Legal, pô, mas, cara, vai fazer sentido para mim. Quanto de número isso vai me gerar? A gente tem que escolher as batalhas, né, Diogo? Então, assim, tem muita gente que a gente gostaria de trabalhar. Assim, existe uma limitação de número, como você falou, é orçamento, né? É investimento versus retorno. Então, assim, conforme a operação vai crescendo, a gente vai ganhando robustez, obviamente a gente também vai podendo retornar isso como investimento e abraçar cada vez mais públicos diferentes, né? E o esporte de alto rendimento, de uma forma geral, eu acho ele importante para você construir marca e para você mostrar também que um atleta do dia a dia, que uma pessoa comum, digamos assim, ela vai usar um produto que, poxa, é referência de atletas profissionais, que atendem às demandas, de novo, de alguém que precisa do número e da informação e da tecnologia funcionando na sua plenitude, com confiabilidade, com credibilidade e tudo mais, né? Como é que você não pode? Como é que você faz todos os seus planos de treinamento, e, né, uma rotina de treinos, uma coisa... A gente vê aí, pô, tá fora de ritmo, né? Tá sem ritmo de jogo, tudo mais. Se você não tem as informações que dados necessários, que te dão a base disso. Então, assim, o esporte de alto rendimento, ele é super importante para nós, para mostrar que é uma marca que fala de performance. É uma marca que se conecta e que atende essa demanda. E, consequentemente, se atende essa demanda, vai atender a demanda de quem tem uma necessidade de dados até menores. Quem de não quer usar a chuteira do Neymar? Quem que não quer usar o relógio que, pô, o principal corredor do Brasil tem? Então, isso é bem o caminho, é bem esse mesmo. Cara, Polar você acha em qualquer não, né? Parece que na esquina, não é, mas tá em diversas lojas, né? Vocês estão, né? A gente tem o e-commerce. Tem e-commerce. A gente tem o e-commerce. A gente não tem loja física própria, né? Porque também dentro da estratégia de entrada no mercado brasileiro, oficialmente falando, a gente focou muito no e-commerce, né? Então, ter uma loja digital bem estruturada que presta um serviço de entrega rápida, de atendimento ao cliente e tudo mais, junto com assistência técnica, né? É uma coisa complementar. E, obviamente, a gente trabalha com vários parceiros varejistas aí que nos ajudam na distribuição e no crescimento da marca. Então, as principais redes esportivas, você encontra Polar, várias lojas especializadas
de corrida, de ciclismo, etc. Também tem os produtos, outros varejistas online. Eu não vou ficar aqui para não ser injusto com ninguém, falar de um e esquecer depois de alguém, né? Depois chego lá, o telefone toca, puxa a orelha, o time comercial lá fala, pô, falou desse, não falou daquele. Mas enfim, hoje a gente tem uma capilaridade de oferta de produto muito bacana, né, que a gente está bastante satisfeita. Óbvio que existe um espaço para melhorar. O Brasil é gigantesco, a gente vem olhando para outros mercados, né? Estamos bem sólido quando a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, né, região sudeste, mas sul-sudeste, até mesmo Brasília e tudo mais. Mas assim, temos um plano agressivo de expansão porque a gente quer que as pessoas conheçam o produto, possam pegar, possam ver, possam olhar e possam dar uma chance de colocar um Polar no seu punho, né? E é um puta produto, não tem? Quem pega, quem usa... Guilherme, cara, porra, obrigado demais. Acho que, porra, foi muito esclarecedor algumas coisas assim, né? De falar de uma marca enorme, de uma marca que porra, e principalmente agora nesse finalzinho aí, entendendo um pouco da estratégia de muito pé no chão, que eu acho, no meu ponto de vista, é o correto, né? De aos poucos ir atingindo mais lugares, da maneira que trabalha. É um produto que, porra, extremamente posicionado, pioneiro, acho que, né, isso aí já dispensa comentários, quase 50 anos no mercado, né? Trazendo coisa de qualidade, produto de qualidade, se reinventando. Essa questão do visual dele é impressionante, chama muito a atenção o que vem melhorado. E, pô, parabéns pelo seu trabalho, né? Não é à toa que você está à frente já há 2 anos aí desse setor dentro da Polar, uma grande marca. E, cara, tem aqui o Podesporte, braços abertos, quiser patrocinar também, aceitamos e tal. Mas, cara, de verdade aqui, pô, tem aqui as portas abertas para vocês, quiser mostrar um produto novo, quando lançar, pô, casa de vocês. Pô, acho que a gente teve uma sinergia bacana aí no papo e tal. Acho que foi muito bacana. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Agradeço pra caramba o espaço, Diogo. Assim, é legal a gente também sair um pouquinho dos bate-papos focados muito em corrida para mostrar que assim, a Polar é uma marca que a gente tem como missão, na verdade, assim, mudar a vida das pessoas por meio do esporte, né, e da saúde. Hoje a gente falou bastante de esporte, de atleta, mas eu costumo muito conversar e falar sobre praticante de atividade física, porque esporte é uma atividade física específica. Uhum. Mas, na verdade, o que a gente quer é que as pessoas se mantenham ativas, né? Então, assim, o recado que eu deixo é assim, cara, façam atividade física. Ela é muito importante. Não deixem para esperar a água transbordar, né, para cuidar de você. Exatamente. E você ter tecnologias que te ajudam a se conhecer melhor, com certeza vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Então, assim, agradeço bastante o espaço, falo para vocês aí, galera, façam atividade física, monitorem o seu corpo, se conheçam, porque vocês só têm a ganhar. E, obviamente, se puder fazer isso com o Polar, melhor ainda. Isso que eu ia falar, se você for fazer atividade física, não esqueça de monitorar, por favor, com o Polar. Obviamente. Obrigado, Gui, obrigado demais, sucesso para vocês. Obrigado, e como eu falei, cara, aqui casa de vocês, tá bom? Tamo junto, cara, abração. E para você que curte mais esse episódio do Podesporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Olá Podcast, Spotify e aqui no YouTube. E também siga a Polar, vou deixar tudo aqui na descrição, tudo, o Instagram do Gui, da Polar. Tá bom? Produto demais. Não tô com o meu, em breve estarei. Certo? Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Fui!